Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre módulos fotovoltaicos, tá? A gente vai estar utilizando para essa aula aqui o datasheet de um módulo fotovoltaico dessa fabricante aqui, né, que é a Jinko Solar, mas poderia ser qualquer fabricante ali, porque todas as características servem, né, para as outras fabricantes também. Eu vou estar utilizando essa linha aqui, que é uma linha mais nova, né, da Jinko, que é uma linha de 430 a 450 watts, tá? Com módulos monofacial, ou seja, ele gera só numa das faces, né? Outra face não gera energia, porque atualmente a gente tem módulos monofaciais e bifaciais, que geram também energia a partir da radiação, né? Que volta refletida do solo para a parte de trás do módulo. Esse aqui é monofacial, então só gera com uma face, né? Com a face superior aqui que é voltada para o sol. Normalmente esses datasheets aqui eles são de uma família de módulos, né? Então isso aqui é de uma família de módulos que vai de 430 até 450 watts, tá? Então a gente vai escolher um aqui e vai seguir para analisar os dados deles. Aqui a gente já começa vendo uma característica importante aqui do módulo fotovoltaico, que é a garantia de desempenho linear, né? Que é essa curva aqui. A gente sabe que os módulos fotovoltaicos, na verdade, eles não têm o mesmo desempenho ao longo da vida útil dele, tá? E isso aqui é evidenciado através dessa curva. O que isso aqui me diz? Que a garantia linear dele aqui é 25 anos. Significa que, de acordo com esse gráfico aqui, passados 25 anos, né, ao final desse período aqui, o meu módulo ele vai estar com uma eficiência, né, um desempenho de potência de 84,8%. Significa que ele vai perder cerca de 16 a 17% aqui de geração de energia, tá? Então, quando eu compro ele no primeiro ano aqui, né, quando ele está novo aqui no início do gráfico, eu tenho aproximadamente de 98 a 100% aqui do desempenho de geração dele. Vai estar gerando a plena potência que ele é especificado, né? A potência de pico, né? O watt pico dele nominal. Aí, à medida que os anos vão passando, essa potência de geração ela vai diminuindo, né, através da degradação natural do módulo. E ele me diz aqui que passados 25 anos, esse módulo ele vai perder cerca de 16% de geração, né, de potência. Então ele vai gerar só 84,8% do que ele gerava aqui no início, quando ele foi adquirido, tá? Então é bom sempre ter em mente ali que a produção ao longo dos anos ela vai caindo, mas é um decaimento bem lento, né, que demora ali cerca de 25 anos para dar um impacto grande ali, né, na potência e geração do módulo. Aí descendo aqui embaixo a gente tem mais algumas características importantes, né? Vamos dar um zoom aqui, né? Que é o desenho do módulo aqui, né? A representação em CAD, né? Em desenho CAD dele aqui com as medidas do painel, né? Do módulo fotovoltaico. A gente tem aqui a altura então, né? 1868 milímetros, né? 1,86 m, né? De altura. E a largura aqui dele é 1134, né? 1,13 metros, né? Que é mais ou menos as medidas padrões ali dos módulos fotovoltaicos, né? Pode variar um pouco, mas é geralmente isso daí, é em torno de 2 para 1, né? 2 metros para 1, tá? Aqui do lado a gente vai ver também algumas características, algumas curvas importantes, né? Que acaba passando batida ali, geralmente nos vídeos, né? Que eu vi aqui sobre esse assunto, que é as curvas PV e curvas de tensão por corrente, né? Então é uma curva bem importante, né, que explica bem o funcionamento do módulo fotovoltaico, né, como que ele reage às diferentes quantidades de luz, né, de radiância, né, watt por metro quadrado que ele recebe. Então a gente tem aqui nesse gráfico aqui um gráfico de corrente por tensão, né, corrente aqui no eixo Y esquerdo por tensão, e aqui do lado direito é potência por tensão, né, são duas famílias de curvas, né, de gráficos. E esse módulo aqui, né, essas curvas elas são para o modelo aqui de 430, tá? Então é especificamente para esse modelo aqui, para essa potência. Como a gente vai ver aqui embaixo, né, a gente tem vários módulos, né, tem o de 430 aqui no canto até o de 450. Então eles escolheram colocar aqui o de 430, né, e montaram esses cenários aqui para diferentes níveis de radiância ali chegando na face do módulo fotovoltaico. Então esse último aqui, que é o vermelho, né, composto por essas duas curvas aqui, né, essa curva aqui e essa curva aqui, ele é a curva que foi ensaiada para as condições nominais, tá, para a condição STC, que a gente vai ver depois, que é a condição de 1000 watts por metro quadrado, né, na placa, que a gente tem mais ou menos quando alcança o pico do sol, né, ali por em torno de meio-dia, 1h, 2h da tarde. Então essas duas curvas vermelhas aqui, elas são as curvas de corrente por tensão e potência por tensão, para a condição de pico, né, para a condição de máxima geração do módulo fotovoltaico. O que isso aqui me diz, né? Essa curva aqui, ela mostra aproximadamente aqui no eixo Y, né, a corrente de curto-circuito do módulo, né, desse módulo aqui de 430, que é quase 14 amperes, a 13 ponto alguma coisa, tá? E aí descendo um pouco aqui, nesse ponto aqui, ó, um pouquinho abaixo do 14 aqui, que dá 13, alguma coisa, né? Vamos supor aqui que seja 13,5, né, por exemplo. Eu tenho a corrente de máxima potência do módulo fotovoltaico, tá?
E essa corrente de máxima potência aqui, ela acontece aqui nesse ponto aqui embaixo, né? Que é o ponto de tensão de máxima potência do módulo, que é aproximadamente 33, alguma coisa, que nem a gente vai ver depois. Então nesse ponto aqui, ó, se eu andar mais para a direita, a corrente começa a cair, né? E a tensão aumenta, mas a corrente cai abruptamente, então a potência entregue pelo módulo cai. Quando a tensão chega nesse ponto aqui, ó, do final, que é aproximadamente os 40 volts aqui, é a tensão de circuito aberto, ou seja, com corrente zero. Por isso que aqui a potência é zero, porque a corrente é zero, né? Então esse ponto aqui é o ponto de máxima potência, né? O ponto onde é extraída a potência de watt-pico do módulo, que é esse ponto aqui, ó. Se a gente multiplicar a tensão por corrente, a gente vai chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de máxima potência, que é aproximadamente aqui os 430, né? Aqui eu tenho 420 aqui nesse ponto, um pouquinho mais acima 430, que é para esse módulo aqui, tá? Então lembrando que isso daqui é para a condição STC, né? 1000 watts por metro quadrado. Tenham em mente sempre o seguinte, né? Que o módulo fotovoltaico ele é uma fonte de corrente controlada por luminosidade. A tensão nele, ela varia muito pouco quando varia a luminosidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que o módulo está gerando lá no máximo, né? De meio-dia e passa uma nuvem na frente do módulo, né? A luminosidade cai bastante. O que vai variar bastante vai ser a corrente elétrica entregue pelo módulo, né? Porque a corrente ela tem uma sensibilidade muito forte com a luz, né? Com a irradiância que o módulo está recebendo. Mas a tensão não, a tensão vocês vão ver que ela vai variar muito pouco, né? Então, sempre tem em mente isso daqui, né? Que o que varia, né? Quando a luminosidade varia, né? No módulo fotovoltaico é a corrente elétrica. Essa sim tem bastante sensibilidade. E vocês podem ver aqui, ó, para diferentes condições de luminosidade, se eu baixar a luminosidade de 14, eu passo aqui para aproximadamente 11, né? Para essa condição aqui verde, das curvas verdes. Aí depois da curva roxa aqui eu tenho um pouco mais de 8 amperes, né? E assim por diante. Então é uma família de curvas aqui para vários valores de radiação, né? De radiância, aliás. E aqui do lado, essa curvinha aqui me mostra o impacto da temperatura na célula, né? Na tensão, na corrente e na potência do módulo. As especificações nominais, né, de potência do módulo são para essa temperatura aqui, né, que é 25 graus, que nem vocês estão vendo aqui. Então nesse ponto aqui, ó, 25 graus, eu tenho 100% da entrega de potência, da corrente nominal e a tensão nominal. É para essa temperatura aqui que o módulo ele é ensaiado, né, conjuntamente com os 1000 watts por metro quadrado, né, condição STC. Já se eu operar numa temperatura menor, né, e vier para a esquerda do 25, olha o que acontece com a corrente elétrica. Ela começa a diminuir, né, a tensão aumenta bastante em compensação, né, a corrente diminui, a tensão aumenta bastante e a entrega de potência acaba aumentando um pouco. Ou seja, quando o módulo trabalha mais resfriado, né, em regiões frias, ele consegue ter um desempenho melhor, né, entregar mais potência. Agora, quando ele trabalha em temperaturas à direita aqui do 25, né, maiores que 25, o que acontece? A potência de entrega dele vai diminuindo, né? A corrente, embora ela aumente ligeiramente, né, a tensão começa a cair bastante. Então a potência final aqui entregue pelo módulo ela vai diminuir. Por isso que trabalhar em superfícies, né, em regiões muito quentes, ele pode trazer uma perda, né, de geração em função da temperatura, né? Embora seja né, contraditoriamente ali, né, a gente pode pensar que quanto mais sol, mais quente, mais vai gerar, mas o aumento da temperatura na célula, né, do módulo fotovoltaico em si, ele é prejudicial. Embora a irradiância em si não, né? A irradiância ela é benéfica, né, para a geração. Quanto mais irradiância, mais o módulo vai gerar. Agora vamos para outras características aqui, né? Por exemplo, características mecânicas, né? Ele me mostra aqui que é uma célula do tipo monocristalina, né? Que é uma célula um pouco mais eficiente. A gente tem dois tipos, que é a monocristalina e a policristalina. A monocristalina geralmente ela é utilizada em módulos de maior potência, né? Porque ela tem uma eficiência maior, né? Então vocês podem ver, né, que esse módulo aqui ele vai de 430 a 450, né, o que é bastante coisa hoje. A gente vai ver depois lá embaixo a eficiência dele também, que é boa, justamente porque é um módulo aqui com essa célula aqui monocristalina. Número de células que esse módulo fotovoltaico é composto aqui, né, aqui é 120, né, dois pares de 60 aqui, né, composto 120 células. As dimensões que a gente tinha visto, né, aproximadamente 2 metros de largura por 1 de comprimento. 2 de altura por 1 de comprimento, né, por 30 de espessura, 30 milímetros. Peso aproximadamente 24,2 kg, né. Aqui mais algumas características também, né, de vidro, moldura, caixa de junção, né. Isso aqui IP68 quer dizer que ela tem proteção contra sólidos e líquidos, né, justamente porque é para ficar no tempo, né, para pegar sol, chuva, enfim. Então a caixa de junção ela tem essa proteção aqui. Bom, o que a gente pode citar aqui de características mais importantes aqui embaixo, né, que é talvez a parte mais importante do vídeo agora, né.
Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma família, né, de módulos, né, não é um só. Então ele começa aqui na potência de 430 e vai até o módulo de 450. Então sempre que a gente estiver analisando o datasheet de um módulo, né, para fazer um projeto, a gente tem que pegar, né, escolher a coluna do módulo que a gente está analisando. Vamos pegar como exemplo esse daqui, ó, 440. A gente vai olhar então só esse lado aqui, ó, né, só essa coluna aqui, né, melhor dizendo, a gente vai esquecer as outras. Então vamos analisar aqui, ó, quais as principais características, né? A gente tem duas subcolunas aqui, que é essa aqui do STC, tá? E essa aqui que é do NOCT. Vamos ver aqui embaixo o que cada uma delas aqui significa. SCT são as condições standard, né, de temperatura, massa de ar aqui e radiância, que são essas aqui. Então é nessa daqui que o fabricante vai especificar a potência e a corrente nominal, né? Potência, tensão e corrente nominal do módulo, a STC. Então ele ensaia lá o módulo com uma radiância de 1000 watts por metro quadrado, uma temperatura de 25 graus, massa de ar igual a 1,5, tá? E essa condição aqui é uma condição para horários de menos irradiância, né? Por exemplo, no início da manhã, final da tarde, né? Para te saber, o módulo ele continua gerando, mas ele gera, né, menos porque ele está recebendo uma irradiância menor. Então, para fins de dimensionamento, né, de sistemas, a gente vai olhar sempre essa coluna aqui do STC, né? Que é a coluna de pico aqui de geração do módulo. Então, para STC a gente tem o que? 440 watt pico, né, que é a potência máxima que o módulo vai alcançar, né, naquela condição de sol forte, né, de radiância de 1000 watts por metro quadrado. Nessa condição também eu vou ter 33,82 volts, né. Esse módulo aqui ele é um módulo que trabalha com uma tensão um pouco menor e com uma corrente um pouco maior, né, a gente pode citar de diferença em relação a outros módulos mais antigos, né. Daqueles da família de 300 e poucos watts, por exemplo, né? Esses mais novos aqui da Jinko, eles trabalham com uma tensão um pouco menor, né? 33,8, mas a corrente ela sobe um pouco, ela vai para 13, né? Isso aí para quem acompanha, né? Para quem trabalha na área sabe, né? Que normalmente as tensões elas são um pouco maiores e a corrente menor, mas esse módulo aqui não, né? Ele fez o contrário. Ele trabalha com a corrente um pouco maior e a tensão menor. A corrente, então, de máxima potência, né, para aqueles 1000 watts por metro quadrado, né, de radiância, é essa daqui, ó, 13,01 amperes, tá? Então, quando eu tiver lá o pico do sol forte, né, de geração, vai estar circulando 13 amperes aqui, né, na saída da placa, o valor máximo de corrente. E aqui 40,9 volts é a tensão de circuito aberto, né? Aquela tensão que se tu colocar o módulo fotovoltaico desconectado, né, no sol e medir a tensão dele, tu vai medir 40,9 volts. Isso aqui também é bem importante aqui para dimensionamento, né, de string e entrada de inversor de frequência, né? Para conferir aqui se a máxima tensão da tua string ela vai exceder ou não a capacidade do inversor de frequência. Então essa tensão ela é bem utilizada para isso. Corrente de curto-circuito, né? Se eu colocar o módulo ali no sol forte, né, e curto-circuitar os terminais dele, essa aqui que é a corrente, 13,69 amperes. Agora a parte da eficiência, né? Como eu falei para vocês, isso daqui é um silício monocristalino, né? Ele tende a ter uma eficiência maior. Então, nesse caso aqui da célula de 440, tem o 20,7% de eficiência. Obviamente, né, que para quanto maior a potência do módulo fotovoltaico, maior a eficiência, porque a área ela é mais ou menos a mesma, não muda muito. Mas como a potência aumenta, então a eficiência desses caras aqui, né, de 440 já é um pouco maior, o de 450 aqui 21,4%, tá? Que é bastante coisa, né, hoje. Os módulos, a tecnologia dos módulos, ela vem melhorando muito, né, nos últimos anos, tanto que ano passado o padrão mais utilizado era dos 300 e poucos watts, né, 335, 330, e esse ano a gente já está utilizando bastante esse de 440, né, a tendência é sempre aumentando a potência e a eficiência dos módulos, né, mantendo a mesma área, né, obviamente, com uma potência maior. Temperatura de operação, né, de menos 40 a mais de 35 graus Celsius, né, acredito que a maioria dos locais aqui suporte que esteja dentro dessas temperaturas aqui, né, não vamos passar muito disso. Tensão máxima do sistema 1500 volts DC. Tá, isso acontece o seguinte, né? Como o módulo ele nunca é ligado sozinho no inversor, ele faz parte de uma string, né? Que é ligado em vários módulos em série, então a tensão máxima dessa string ao qual ele vai estar conectado tem que ser essa daqui, né? De 1000 ou 1500, né? Eu não sei diferenciar agora essas duas situações aqui, mas acredito que respeitando esse limite inferior de 1000, né? A gente já está bem seguro aqui para esse sistema aqui. Aqui classificação máxima dos fusíveis em séries, né? 25 amperes. Tolerância de potência mais ou menos 3%, coeficiente de temperatura em potência máxima e em tensão de circuito aberto, né? Isso aqui é o quanto a tensão e a temperatura variam, né? De acordo com o afastamento da temperatura, né? Em relação ao valor padrão, que é 25 graus. E também para a corrente elétrica, né? Da porcentagem de quanto a corrente varia em função da temperatura, né?
Então acho que essas eram as principais características, né, que eu queria listar para vocês, né? Sempre tem alguma coisinha a mais aqui, mas as principais, com certeza, aquelas que mais interessam, né, para o dimensionamento para projetos elétricos, a gente viu aqui nesse vídeo, tá? Então, qualquer coisa, deixar nos comentários aí se restou alguma dúvida, peço que deixem o joinha no vídeo também, né? Agradeço quem assistiu até aqui, então, obrigado pessoal, valeu!